A gente recebe agora o Frederico Castro, que é gestor da Mirante Investimentos, aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Frederico. Bom dia para você. Bom dia, Paula. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? A gente que agradece, Frederico. Os mercados ali, acho que como um todo, né, aguardando semana importante de decisão de juros, tanto do Fed também, que nós, né, no Brasil, na nossa super quarta. Primeiro eu queria entender um pouco da sua expectativa, né, sobre esta decisão desta quarta-feira, inclusive, né, não só, acho que a magnitude ali que já está como dada como certa, mas inclusive expectativa em relação aos próximos passos, tanto do Banco Central americano quanto aqui do Brasil também. Perfeito. Eu acho que o mercado ele tem como certo que o Banco Central norte-americano deve parar agora, por um período, as elevações de juros, né? Hoje, se você olhar, os mercados precificam 4% de probabilidade de uma decisão de juros que não seja manutenção, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos está bem precificado essa questão e eu acho que a gente não deve ter grandes surpresas, né? O mais importante vai ser realmente o discurso posterior, principalmente do Powell aí, né? E ele vem sinalizando que agora é aguardar um pouco as informações, os dados para voltar a tomar novas decisões, deixando claro que ainda tem que a porta está aberta para eventuais aumentos se necessário. Então, quer dizer, estamos parando por lá e por aqui a gente deve seguir o ritmo de corte de juros, né? Eu acho que o mercado como um todo espera, como você mencionou, Paulo, a manutenção do ritmo de 0,5%. Acho que a grande surpresa viria se a gente tiver uma aceleração desse ritmo para 0,75%. Algumas casas, pelo que a gente acompanha, falam nessa possibilidade, mas eu acho que o mais importante para nós, investidores que estão olhando o horizonte mais longo, não é ser 0,5% ou 0,75%, mas principalmente essa tendência de queda, né, ao longo dos próximos meses. Isso deve sim trazer fluxo para as bolsas locais aqui. Fred, bom dia. É Felipe Nascimento falando agora contigo. E claro que a gente fica mirando nas decisões do Banco Central, em todo o contexto que está envolvido com isso, mas de olho, claro, na Bolsa, né? De olho nas empresas, de olho nos setores que podem se beneficiar de um momento ou de um movimento mais interessante. A gente está falando bastante sobre uma percepção melhor de inflação ao longo desse ano, né? Tem casa até revisando já para inflação dentro da meta, ou pelo menos dentro do teto da meta, ali chegando a 4,5%, 4,7%. Num cenário que o juro continue caindo, a inflação também mais arrefecida, como que está a sua percepção para os setores, né, e para as empresas que vocês têm na carteira? O que pode trazer melhor oportunidade? O que pode continuar trazendo melhor oportunidade na sua visão nesse ambiente macro mais interessante também? Perfeito. Bom dia, Felipe. Prazer falar contigo novamente também. Na verdade, assim, a gente tem dois setores que são mais diretamente beneficiados, né, por um cenário de inflação controlada e queda nos juros. Eu acho que são dois setores, principalmente a gente está falando de consumo varejo, né, e olhando um pouquinho para as home builders, né, para as construtoras, né. Eu acho que, de certa forma, esses setores devem ser os mais beneficiados ao final desse ciclo, né, porque quer queira, quer não, a gente está falando de mais renda disponível, né, para o consumidor, para ele gastar em vestuário, alimentação, etc., e também para que ele possa, juros menores, para que ele possa adquirir seu imóvel. Então, esses setores devem ser os mais beneficiados. No entanto, a hora que a gente olha a performance das ações mais recentes, né, desde o momento que a gente teve a precificação ou a primeira queda, né, a sinalização do Banco Central de que ia começar o ciclo de redução de juros, esses dois setores performaram muito mal, né? E eu acho que por questões diferentes, né? O setor de home builders eu acho que teve uma antecipação muito grande dessa expectativa, né? E aí é natural que você tenha uma correção técnica, né? Uma acomodação para depois você continuar tendo uma performance positiva no setor. E aí no setor de home builders eu acho que agora é esperar um pouquinho que as boas notícias, né, dos juros e até de alguns programas que foram impulsionados pelo governo atual, né, seja um governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, sejam os governos estaduais com programas de
voltados para a construção de baixa renda, esperar que os resultados transitem, esperar que essas medidas transitem nos resultados, né, através de melhores margens, principalmente margens brutas, que vão aí descer até a última linha e melhorar os lucros. Né? Então, o setor de home builders, eu acho que é um setor que ele tem um ciclo mais longo, mas é natural que a gente enxergue melhores resultados. Eu não acho que dá para ter o setor como um todo, o setor todo como um vencedor. É importante olhar aquelas empresas que souberam alocar bem o capital em terrenos, em estruturas de permuta que vão trazer bons resultados. A hora que a gente vai para consumo, por mais que a gente tenha sinais de que as coisas vão melhorar, né, o terceiro trimestre ainda é um terceiro trimestre lento, né, em termos de resultado, a performance de vendas ela não está surpreendendo positivamente, eu acho que estaria morno ainda, e ao mesmo tempo o governo veio para equilibrar, né, na busca de zerar o déficit fiscal, equilibrar suas contas. O governo no final de agosto trouxe algumas medidas provisórias que são muito importantes para o setor, né? Principalmente, por exemplo, o varejo vestuário. Né? A gente vê que essas empresas podem ser muito impactadas nos seus lucros em função de duas questões. Uma delas é a potencial extinção, né, do benefício dos juros sobre capital próprio. Isso vai impactar diretamente a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social sobre dessas empresas, né? E a outra medida, que eu acho que é a que traz mais impactos e talvez seja, na minha visão, até um dos pontos, a gente pode falar um pouquinho disso, mas um dos pontos que mais está gerando incerteza no mercado hoje, é a questão dos créditos de ICMS, né? Muitas dessas empresas se beneficiam de créditos presumidos de ICMS pagando uma alíquota de imposto menor. E o governo entende que isso é uma parte da equação que tem que ser tributada também. Se a empresa está tendo esse ganho que até então era isento, né? As empresas não apuravam imposto de renda e contribuição social sobre isso, passarão a apurar. Limitadas, né, com algumas exceções, mas essas exceções são pequenas no final do dia, olhando o PNL como um todo. Então, eu acho que esses dois ruídos, né, têm impactado muito o setor de varejo no Brasil. Tem um terceiro ruído, que é o ruído do rotativo. Né? Então, quer dizer, o setor de consumo, varejo, está sendo atacado aí, né, por diversas frentes pelo governo. A redução dos juros, né, ou o cap de juros no rotativo, de quase 400% para 100%, também é uma notícia ruim, porque além de você reduzir receita das empresas, né, porque a maioria dos consumidores, essas empresas têm operação de crédito, e quer queira, quer não, os consumidores escorregam para o rotativo com uma frequência muito grande, né, fazendo dele uma fonte de receita e resultado para essas empresas. Além dessa questão de impacto direto, tem uma segunda questão, que essa é mais difícil da gente mapear, que é, poxa vida, se a gente for derrubar os juros do rotativo, a consequência disso provavelmente vai ser uma redução do limite de crédito. Né? Eu acho que o limite de crédito ele vai ser fundamentalmente impactado, então menos crédito disponível significa menos consumo potencial também. Né? Então, eu acho que assim, a gente está passando por um momento de muito ruído, muita coisa vindo, que pode impactar sensivelmente o lucro dessas empresas, e aí eu acho que o investidor, de maneira geral, principalmente o grande investidor institucional, aproveitou para reduzir um pouco as posições, e hoje eu diria que, me parece, a visão que a gente tem aqui é que o mercado já precificou muita coisa. Então, sem dúvida, esse setor, à medida que a gente vai tirando essas incertezas, ele deve voltar a performar melhor, né? Frederico, queria até entender um pouco mais a sua leitura, quando você fala ali, né, nessa expectativa do varejo, desse consumo meio que de lado, principalmente por estes pontos até do crédito ali que você citou o varejo de moda. Eu queria entender um pouco da sua leitura para o varejo de alimentação. Você acha que a reação, pelo menos, é parecida, pode ser parecida ou não? Realmente ali, o varejo de alimentação pode acabar saindo um pouco diferente desse varejo de moda diante dessa expectativa ali de um crédito mais restrito e um consumo talvez ali um pouco, né, meio que andando meio de lado ainda por um tempo. Claro. A visão que a gente tem aqui para o setor de varejo de alimentação é que, quer queira, quer não, ele sofreu bons ventos
da própria inflação, né? A hora que a gente tem inflação, alimentos é um bem essencial, a hora que a gente tem inflação em alimentos, essas empresas passam a reportar bons same-store sales com esse vento de cauda empurrando, né? A inflação subindo forte. Então, o que a gente está vendo agora são essas empresas reportando um resultado mais morno também, até em função desse arrefecimento da inflação, né? Então, eu acho que a nossa visão aqui para frente é que essas empresas do setor de consumo de alimentos vão ser também impactadas por questões relacionadas a juros sobre capital próprio e serão indiretamente impactadas, tá, pela questão do crédito presumido, né, da tributação sobre crédito presumido. Porque o que acontece? Por exemplo, vamos pegar, estava vendo hoje um relatório de um banco falando sobre a M. Dias Branco, né, que é uma empresa de biscoitos e massas. Ela necessariamente, para cobrir eventuais impactos da tributação no seu lucro, ela vai ter que subir preço, né? Então, o que nós vamos enxergar? Nós vamos enxergar provavelmente um pass-through, né? Um pass-through desse aumento de preço das indústrias que estão sendo impactadas no seu P&L para o consumidor. E quem vai fazer isso vão ser os supermercados, os varejistas de alimentos. Então, eu acho que até a questão da tributação pode trazer um impulso de vendas ancorado principalmente nesse repasse de preço dos varejistas de alimentos. Então, acho que eles vão até se sair um pouquinho melhor, na minha visão, porque eles são repassadores, né? São simplesmente, eles tomam um custo e normalmente eles têm uma força muito grande de negociação, eles têm uma capacidade grande de segurar um pouco essa pressão de custo por parte das indústrias e conseguem fazer o repasse com mais tranquilidade ao consumidor. Então, eu acho que eles realmente vão se beneficiar desse processo todo, essa é a nossa visão aqui, né? Frederico, muitos comentários, né? E a gente tem falado bastante sobre o setor de varejo, independentemente do segmento, do segmento mais específico, sobre a alavancagem, né? Sobre esse processo delas estarem cada vez mais alavancadas e um processo dificultoso até para desalavancar por meio de algumas captações ou até mesmo do custo do dinheiro bastante elevado. Esse é um problema que tende a permanecer e a gente visualizar nos próximos resultados desse trimestre, do trimestre que vem, enfim, é um problema que as varejistas vão continuar enfrentando nos próximos trimestres e que vai ser complicado de resolver assim num curto, médio prazo? Olha, elas têm agora uma boa notícia, né? Porque à medida que os juros vai caindo, eu acho que as empresas mais alavancadas, de certa forma, vão se beneficiar, né? Então, isso eu brinco que é P&L na veia, né? Isso transita no resultado imediatamente porque o teu benchmark ali, né? CDI+, ele cai, né? Então, assim, eu acho que apesar do cenário mais difícil, ele tende a melhorar nos próximos trimestres, olhando especificamente este ponto. Aí, qual que é o dever de casa que cada um dos varejistas vai ter que fazer? E eu acho que aí a gente tem situações bem diferentes entre as várias empresas do setor, né? Inúmeros varejistas são geradores de caixa, né? Então, se a turma conseguir fazer uma geração de caixa forte, a capacidade delas desalavancarem mais rápido é maior, né? Então, naturalmente, elas vão ter, além do benefício de redução de juros, uma desalavancagem mais rápida. Então, acho que aí é saber escolher bem quais são as empresas que vão conseguir fazer essa geração de caixa, né? Manter essa geração de caixa para a gente não ter, como em alguns casos, mesmo com queda de juros, a expansão da alavancagem, né? Então, eu acho que o setor ele vai ter diferentes ventos aí e não vai ser fácil se você comprar o índice do setor de consumo, talvez você não tenha um resultado tão positivo do que você fazer um bom stop picking no setor. Eu acho que o momento agora é de fazer um bom stop picking no setor. Maravilha. Frederico, eu queria voltar um pouco, 2 passos para trás e falar um pouquinho das construtoras, né? Que você comentou alguns programas governamentais que acabam sustentando e até trazendo um pouco mais de otimismo para essas companhias. Eu me lembro que até um tempo atrás a gente falava bastante sobre o processo de preferência de alguns gestores de companhias que miram mais alta renda, justamente por conta de possibilidade, né, de repassar algum tipo de inflação ou até mesmo de fazer as suas vendas sem um impacto tão grande
da Selic. E agora eu tenho visto bastante gestor falando a respeito dessas empresas mais focadas na baixa renda, principalmente com alguns programas governamentais ou até mesmo com essa possibilidade da queda dos juros. Eu queria entender essa visão, né, dessa mudança de perspectiva e se as empresas focadas na alta renda acabaram saindo do radar ou elas continuam, mas a preferência ainda é pelas de baixa renda. Tá ótimo, perfeito. Eu acho que a tua leitura está corretíssima. A gente viu isso acontecer no mercado de fato, tá? A nossa visão é que as de média e alta renda, elas continuam no radar, mas eu acho que a gente teve um vento favorável muito grande para as empresas de baixa renda. Então, quando você diz que essas empresas têm menor capacidade, as empresas de baixa renda têm menor capacidade de repasse de preço, eu acho que você está correto, né? O único ponto é que as medidas recentes do programa, as alterações recentes do programa Minha Casa Minha Vida, permitiram, né, criaram mais espaço para você fazer esse aumento de preço. Então, quer dizer, o valor mínimo de venda dentro do Minha Casa Minha Vida, ele foi elevado, né? Ele está agora num teto nacional ao redor de R$300 mil. Então, isso deu capacidade das empresas que têm exposição a esse segmento de fazerem repasse de preço, que antes elas estavam limitadas num patamar inferior, e aí isso variava de cidade para cidade, estado para estado. Agora elas conseguem fazer esse catch-up até esse nível de R$300 mil. Inclusive, muitas empresas de média renda que tinham produtos nessa faixa de preço, com essa elevação, elas acabaram caindo, tendo seus imóveis enquadrados dentro da Minha Casa Minha Vida. Isso melhorou muito o que a gente chama de affordability, né? Que é a capacidade de financiamento por parte dos consumidores. Então, assim, eu acho que, de maneira geral, além dessa questão do cap de preços que a gente teve uma elevação no prazo total de financiamento de 30 anos para 35 anos, a gente teve modificação tributária, né, tributação das incorporações no faixa 1, que é a faixa de entrada do Minha Casa Minha Vida, a gente teve o programa Pode Entrar no estado de São Paulo, quer dizer, uma série de programas que trouxeram melhoraram a affordability para a contratação, melhoraram a capacidade de repasse das indústrias, das incorporadoras e das construtoras, e isso vai trazer de volta o setor para margens saudáveis de 32% a 35%. Né? E aí esse setor com margens saudáveis ele é um setor muito interessante, porque se você consegue vender com boas margens e você consegue repassar esse cliente, né? O que é repassar? É você pegar esse cliente que você vendeu o imóvel e passar o crédito dele para a Caixa Econômica Federal, você passa a ter quase um risco zero de inadimplência, né? Exceto um percentualzinho que o pessoal costuma colocar ali, que é a carteira de pró-soluto, mas basicamente você fica recebendo da Caixa à medida que você anda com obra. Então é um setor muito interessante. Eu acho que os pontos que você comentou são verdade, mas ele ganhou aí uma série de boas notícias e acho que é por isso que os investidores passaram a preferir ele em detrimento do setor de média e alta renda. Frederico, queria falar contigo também aqui sobre um outro setor, inclusive teve uma reportagem na semana passada que traz ali uma sinalização, vamos dizer, um privilégio, né? Na reportagem trazia assim, um privilégio do governo com empresas distribuidoras de combustíveis, né? Eu queria entender um pouco da sua leitura, o que de fato isso impacta aí para o setor, se pode ou não impactar, né? Como que você enxerga de fato aí alguma atratividade desse setor das distribuidoras de combustíveis? Claro. Eu acho que as distribuidoras de combustíveis agora para o segundo semestre devem apresentar melhores resultados do que tiveram no primeiro semestre. Tá? O setor ele sofreu muito com a queda do petróleo, né? Então na marcação dos seus estoques, e ele sofreu muito também com essa política mais restritiva de preço e de repasse da Petrobras, né? Porque, quer queira, quer não, a gente necessita importar combustíveis ainda para atender o nosso abastecimento de diesel e de gasolina. Né? À medida que a Petrobras não faz o seu repasse, ela está comprimindo a margem das distribuidoras, né? Porque as distribuidoras, de certa forma, precisam também trazer suprimento de fora. Então, acho que agora a gente vive, o petróleo, se a gente for olhar, esse mês ele está subindo quase 8,5%, desde 1º de julho ele está subindo quase 30%, tá? E se a gente for olhar para essas empresas que são repassadoras
de custo, né, de custo de compra, são distribuidores, isso é um vento favorável. O mais importante agora é a Petrobras não segurar preços de combustíveis, continuar com a sua política de repasse, né, porque aí essas empresas vão certamente se beneficiar muito aí, nos próximos meses dessa elevação dos preços de combustíveis. Frederico, inclusive está uma discussão, né, e uma sinalização do governo de aumentar a mistura de etanol na gasolina. E essa discussão é até interessante, né, independentemente do que vai acontecer exatamente, tem muita gente falando, não, pode beneficiar a empresa tal, pode não só, né, as próprias empresas do setor sucroenergético, mas também algumas distribuidoras que têm alguma participação ali nesse segmento. Como que você interpreta esse movimento? É saudável, é interessante para as companhias essa mudança, essa perspectiva de elevar a mistura do etanol na gasolina? Sem dúvida, eu acho que é benefício direto para essas empresas, né? O etanol ele tem sempre uma paridade com a gasolina, né? Então, para essas empresas de etanol, até o próprio fato da Petrobras segurar os preços de combustível impacta muito elas, né? Então, eu acho que o governo, de certa forma, vem com uma política um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos reativa, né, no repasse de preço de combustíveis, mas, por outro lado, ele traz essa boa notícia para o setor, dizendo, olha, talvez eu eleve a gasolina de 27 para 30. É uma possibilidade, né? Eles estão alterando a banda. A banda hoje ela vai até 27,5, a expectativa é que essa banda vá até 30, né? Então, sem dúvida, é boa notícia para essa indústria, que, ao mesmo tempo, está vivendo também boas notícias vindo lá de fora, né? Se a gente for olhar o preço de açúcar hoje, o preço de açúcar hoje está em patamares muito elevados, essas empresas estão fazendo um bom resultado no açúcar, e principalmente, né, de uma Índia que está tirando a sua produção também para aumentar etanol na mistura de combustível deles lá também, né? Então a Índia, que era um país que colocava muito açúcar no mundo, está reduzindo a quantidade de açúcar, está limitando as exportações de açúcar justamente para converter em etanol e colocar no combustível deles lá também. Então o setor, eu acho que vive um bom momento. Tá? O setor de açúcar e etanol vive um bom momento, o setor de distribuição deve reportar bons resultados, e como você disse, tem alguns players que são integrados, como a Raízen, que tem tanto a parte de distribuição de combustíveis, que eles chamam de marketing de serviço, quanto a parte de açúcar e etanol, que deve se beneficiar muito aí ao longo desse segundo semestre. Frederico, quero pedir as suas considerações finais aqui desta semana. Inclusive, estou de olho aqui, bastante volatilidade por conta dessa expectativa, né, da reunião aí dessa super quarta. Queria que você deixasse então aqui suas considerações finais para o pessoal que está aqui nos assistindo. Claro. Eu acho que é exatamente o que você comentou, Paula. Eu acho que a gente vive um bom momento no país para investir em ações, mas não vai ser sem emoção, não. Eu acho que a gente vai ter muita volatilidade, a gente tem muita dúvida na mesa de reforma tributária, principalmente, então isso trava o mercado como um todo, porque o mercado não consegue fazer compra, né? Eu brinco que o mercado reage, o mercado não tem problema com más notícias, ele tem problema com a imprevisibilidade. A partir do momento que a gente tem essa pauta das reformas tributárias destravadas, e tudo indica, o Lira deu entrevista no jornal dizendo que deve aprovar logo, eu acho que isso deve permitir que os gestores, investidores façam suas contas e possam comprar. Isso, eu brinco que trava até mercado de fusões e aquisições, né, que é um mercado muito ativo. Né? Então, vamos aguardar. Saindo um pouco essa nebulosidade dessas incertezas aí, eu acho que o mercado deve andar bem.